Can we clap our hands unto the Lord? Agora vamos bater nossas palmas ao Senhor. And give Him praise. E vamos dar honra Because a Ele. He is worthy. Porque Ele é digno. Aleluia! Praise God. Louvado seja Deus. Amen. God bless you. You may be seated. Deus abençoe você, poder sentar. I am so blessed and honored to be with you in this conference. Eu estou muito abençoado e honrado estar com você nessa conferência. I want to say a very special thank you to the national president, Pastor Edino Zonta. E eu quero dar honra aqui ao pastor Edino Zonta. Thank you so much, sir. Muito obrigado. Thank you for your leadership. Obrigado pela sua Thank you liderança. for your vision for regional missions. Obrigado pela sua visão para missões regionais. Amen. I give you honor and I give you high respect. Eu te dou honra e muito respeito. I also give honor tonight to all of our national board as well as our general board. Eu dou honra também a toda a diretoria nacional e todo o conselho consultivo. And to my fellow missionaries who are here, God bless you. E os missionários que estão aqui também, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amen. To all of the pastors and their wives and to all of the saints of the Most High God. A todos os pastores e esposas e todos os santos do Deus poderoso. Amen. Has Amen. God been good to you? Deus tem sido bom para você. I'm sorry, I'm not hearing you. Has God been good to you? Perdão, eu não ouvi. Deus tem sido bom para você. The Bible says we should make a joyful noise unto the Lord. Então a Bíblia diz que nós devemos dar brados de alegria ao Senhor. Amen, amen. Amém. This is my very first time to be in Brazil. Essa é a primeira vez que eu estou no Brasil. But from the time I landed or I arrived here in Manaus, Mas desde que eu cheguei aqui em Manaus, I just feel at home. eu sinto em casa. I feel like I already know so many of you. Eu sinto como eu já conhecesse muitos de vocês. And let me explain why I feel like I know so many of you. E deixa eu explicar porque eu sinto que eu conheço já muitos de vocês. Amen. Because you have sent your sons and daughters to the Africa soil. Porque vocês têm mandado seus filhos e as suas filhas para a África. I'm talking about our regional missionaries in the Africa region. Eu estou falando sobre missionários brasileiros no continente africano. You have sent your, just remain standing. Also, our regional missionaries Os missionários fiquem em pé. Portugal Os also, missionários would you fiquem em pé. please stand? Portugal, All of our todos os regional missionários, todos os missionários, por favor. You have sent your sons and daughters to foreign soil. Vocês têm mandado os seus filhos e as suas filhas para um solo estrangeiro. And I have the honor and privilege of working with your sons and daughters. E eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar com seus filhos e as suas filhas. That's why I feel like I know you. É por isso que eu sinto como se eu já conhecesse That's vocês. why I feel at home with you. É por isso que eu sinto como se eu estivesse em casa. Because I feel at home with your sons and daughters. Porque eu sinto que eles são os meus irmãos e minhas irmãs. Thank you for giving to regional missions. Obrigado por doar para missões. Now you may wonder, what is the regional director for Africa doing in Brazil? Talvez você pondere o que o diretor regional de missões está fazendo no Brasil. I want to tell you that in the United Pentecostal churches all across Africa, O que eu quero dizer é isso, que a igreja pentecostal unida ao redor do mundo. you have 1,200,000 brothers and sisters in Christ. Somente na região da África, 1.200.000 irmãos em Cristo. And they sent me here E eles me enviaram para cá to say thank you, UPC Brazil. para dizer muito obrigado, igreja brasileira. Thank you, UPC Brazil. Muito obrigado, igreja brasileira. Thank you for giving.
Obrigado por doar. Thank you for giving. Obrigado por doar. You are making a difference Você está fazendo a diferença because of your giving, por causa da sua doação, because of your sacrificing, por causa do seu sacrifício, because of your giving by faith. por causa do seu doar pela fé. People in Cabo Verde are hearing the gospel of Jesus Christ. Por causa disso, pessoas em Cabo Verde estão ouvindo o Evangelho de Jesus Your Cristo. giving. Por causa da The sua people doação. in Guinea-Bissau are hearing the gospel of Jesus Christ. Pessoas em Guiné-Bissau estão ouvindo o Evangelho de Because Jesus of your Cristo. giving. Por causa da sua The doação. people in Sao Tome and Principe are hearing the gospel of Jesus As Christ. pessoas em São Tomé e Príncipe estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Because of your faithful giving. Por causa da sua doação People fiel. of Angola are hearing the gospel of Jesus As Christ. pessoas da Angola estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. And because of your giving, E por causa da sua the doação, people of Mozambique are hearing the gospel of Jesus as Christ. pessoas de Moçambique estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Thank you, United Pentecostal Church of Brazil. Obrigado, Igreja Pentecostal Unida do Thank Brasil. you, thank Obrigado. you, thank you, Obrigado. thank you, thank you. Obrigado. Aleluia. And I want to pause for just one moment here. E eu quero falar mais algo aqui. And I want to give honor to the memory Eu quero dar honra à memória. of Pastor Benny DeMerchant and Sister Teresa DeMerchant A memória do pastor Benny DeMerchant e da irmã Teresa for DeMerchant. their vision Por causa da visão deles. to reach all of the Portuguese-speaking nations in the world. A visão de alcançar todas as países de língua portuguesa ao I redor do don't mundo. know if our people in heaven can hear what we're saying. I Eu don't não know. sei se o nosso povo lá nos céus consegue ouvir o que estamos I falando. don't know. Eu não sei. But just in case they do, Mas se em caso ele estiver nos ouvindo, thank you, Brother DeMerchant. obrigado, pastor Benny. Repita, obrigado, pastor Benny. Amen. Amém. And because you are sending your sons and daughters, E porque você tem mandado seus filhos e as suas filhas, you are also there. você também está lá. You are with the Marino family in Angola. Você está com a família do irmão You Pedro, are do with the missionário Pedro Moraes Marinho. family in Mozambique. Você também está com o pastor César You are e with seu Brother filho lá em Celino and Moçambique. Sister Nadia and Paulo in Cabo Verde. Você também está com a irmã, a missionária Nádia e Sileno lá em Cabo Verde. You are in Portugal. Você está lá em Portugal. You are in Guinea-Bissau. Você está em Guiné-Bissau. You are in Sao Tome and Principe. Você está em São Tomé e Príncipe. You are in Angola. Você está em Angola. Thank you. Obrigado. 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 Amen. Amém. That's what I came to do, is to thank you. É isso que eu vim fazer, agradecer você. Praise God. Louvado I seja feel the Deus. presence of the Lord in this arena tonight. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. I want to quickly go to the word of the Lord. Eu quero ler a palavra do Senhor. You have your Bibles. Let's go to Revelation chapter 4 and verse number 1. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Thank you again, Pastor Egino and National and General Board, for this honor to preach to these wonderful people. Novamente, pastor Edino e diretoria e todo o conselho consultivo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Revelation chapter 4 and verse number 1. Apocalipse capítulo 4, versículo número 1. The Apostle John wrote these words. O apóstolo João escreveu estas palavras. After this I looked, and behold, a door was opened in heaven. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. And the first voice which I heard was as it were a trumpet talking to me. E a primeira voz que ouvi era como de uma trombeta ao falar comigo e disse, Which said unto me, que disse a mim, Come up here, suba até aqui, and I will show you things which must be hereafter. e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Come up
here. Suba até aqui. Some translations of the Bible say, Algumas traduções da Bíblia dizem: come up higher. suba aqui em cima, suba a uma estrutura maior. I want to preach to us tonight on this subject. Eu quero pregar para você nesta noite. Going to the next level. Subindo ao próximo nível. Going to the next level. Subindo ao próximo nível. I believe God Eu creio que Deus is calling the United Pentecostal Church of Brazil está chamando a Igreja Pentecostal Unida do go Brasil to the next level. a ir a um outro nível. Look at your neighbor Olha para o seu vizinho and tell your neighbor, e diga para ele: we're going to the next level. nós estamos indo para um outro nível. We're going to the next level. Nós estamos indo para um outro nível. And if you believe that, E se você crê would you nisso, clap your hands to the Lord? você pode bater as suas And palmas ao would you Senhor shout unto the Lord e dar um grito ao with a Senhor voice of triumph? com vozes de júbilo. Hallelujah. God bless you. You may be seated. Deus abençoe, podeis I sentar. love the Word of God. Eu amo a palavra de The Word Deus. of God is so deep. A palavra de Deus é profunda. The Word of God is so A powerful. palavra de Deus é poderosa. When John wrote these words, Quando João escreveu estas palavras, he began this verse by saying, after this, ele começou dizendo: depois destas coisas. I do not know what you're going through at this particular time. Eu não sei exatamente o que você está passando agora, But many times in the Word of God, mas muitas vezes na palavra de Deus, the Word of God will say, a palavra de Deus diz: and after these things, depois destas coisas, and after these things, e depois destas coisas, and after this. e depois disto, I'm always happy when I see that, eu sempre me alegro quando eu vejo isso na palavra de Deus, because it lets me know porque isso me deixa saber I'm going through a problem today. que se eu estiver passando por um problema hoje, That problem is not here to stay, esse problema não vai ficar aqui, but it shall come to pass. mas ele vai passar. After this, Depois destas whatever you're coisas, going through, seja lá o que você está passando, after this, depois daquilo que você está passando, whatever you may be dealing with in life, seja lá o que você está enfrentando na vida, just say to yourself, somente diga para você mesmo: after this, depois disso, after this. depois disso, Oh, I need you to say that by faith, eu preciso que você diga com pé comigo, because God has something for you. porque Deus tem algo para God você. has something in your future. Deus tem algo para o seu futuro. I'm preaching to the United Pentecostal Church of Eu Brazil. estou pregando para a Igreja Pentecostal Unida do Brasil. God does not will for you to stay where you are. Não é a vontade de Deus que você fique aonde você But está, I hear the voice of the Lord. mas eu ouvi a voz de Deus Come up que higher. diz: suba até aqui. Suba até aqui. And John said, E João disse: after this I looked. depois dessas coisas, olhei. I want to ask you a question tonight. Eu quero lhe fazer uma pergunta. What are you looking for? O que você está olhando? What are you looking for after this? O que você está olhando depois disso? I know God has done wonderful things in Brazil. Eu sei que Deus tem feito coisas maravilhosas I no know Brasil. that you have seen many miracles. Eu sei que vocês têm visto muitos milagres. I know you have seen great revival. Eu sei que vocês têm visto grandes I know avivamentos. you have seen great church growth. Eu sei que você tem visto o crescimento da igreja. I know you have seen many things. Eu sei que vocês têm visto muitas But I coisas. come to this pulpit tonight to tell you, Mas eu vim em nome de Jesus nesse púlpito lhe you dizer have not seen the best yet. que você ainda não viu o melhor. I said you have not seen the best yet. Eu disse: você ainda não ouviu o melhor. Because the Spirit of the Lord Porque o Espírito do Senhor is calling you está chamando to você another level. para um outro nível. Hear me tonight, you PCB.
ouça-me, pub. God does not will that you stay where you are. Não é a vontade de Deus que você permaneça aonde você está. We thank God for the past. Agradecemos a Deus pelo passado. We thank God for what He's doing today. Agradecemos a Deus pelo que está fazendo hoje. But what are you looking for? Mas para o que você está olhando? What are you looking for? Para o que você está olhando? John said, Salmo diz, and after this, e depois disso, I looked, eu olhei and behold, e vi a door was opened. uma porta aberta. I have come to prophesy to some pastor. Eu vim profetizar para alguns I have pastores. come to prophesy to some pastor's wife. Eu vim profetizar para esposas de I pastores. have come to prophesy to some saint of God. Eu vim profetizar para os santos do Deus vivo. Look, Olhe, look, olhe, look, olhe, look. olhe. I believe with all of my heart Eu creio que todo o coração, that in the days to come, que nos próximos dias, not long from now, não vai demorar muito. God is going to open some doors. Deus vai abrir portas. God is going to open some opportunities Deus vai abrir algumas oportunidades. to those who are looking. Vai abrir oportunidades para To aqueles que estão those who olhando. are looking. Oportunidades para aqueles que estão olhando. If you believe that, Se você crê would you nisso, clap unto the Lord? bata suas palmas ao Senhor. John said, João disse, and after this, depois disso, I looked, eu olhei, and behold, a door was opened in heaven. e eis que havia uma porta aberta no céu. And then he said, Aí ele disse, and the first voice which I heard. e a primeira voz que eu ouvi, Oh, let me just preach for just a minute here. deixa eu pregar um pouquinho aqui para você. John said, after these things, João disse, depois dessas coisas, I looked for something else. eu olhei para algo, And I heard a voice like the sound of a trumpet. e eu ouvi uma voz como o soar de uma I trombeta. wish I had a trumpet tonight Eu queria ter uma trombeta aqui, that I could blow with all of my force para tonight. que eu pudesse soprá-la com toda a minha força. John said, the voice I heard. João disse, a voz que eu ouvi. Why did he hear? O que ele ouviu? Because he looked first. Porque primeiro ele olhou. After this, I looked. Depois disso eu olhei. And then I heard. Aí eu ouvi. I don't know what you're looking for. Eu não sei para o que você está olhando But na vida. I'm afraid that some of us are not looking for anything. Eu tenho medo que alguns não estejam olhando para nada. Some of us will just be satisfied with whatever happens. Eu tenho medo que alguns se satisfaçam com qualquer I coisinha. want to preach to our pastors for a minute. Eu quero pregar para os pastores por um Do minuto. not be satisfied with what you have now. Não se satisfaça com o que você tem agora. God has promised that in the last day, Deus tem prometido que nos últimos I dias will pour out of my spirit upon all flesh. eu derramarei do meu espírito sobre toda a What carne. are you looking for? Para o que você está olhando? Because if you are looking for great things, Porque se você está olhando para grandes get coisas, ready. se prepare. Because you're looking, Porque você está you will olhando. hear a voice. E porque você está olhando, você vai ouvir. And the voice will say, E a voz vai dizer, go to the next level. suba até outro nível. Don't stay where you are. Não fica onde você Don't be está. satisfied with where you are. Não se satisfaça onde você I've está. come to tell someone tonight Eu vim dizer para alguém that God is ready to do something bigger than you. que Deus está pronto para fazer algo maior que God is você. ready to do something bigger than you. Deus está pronto para fazer algo maior que você. And the voice said to John, E a voz disse para João. the voice, by the way, was the voice of the Lord. E a princípio a voz era a voz do Senhor. And the voice said, E a voz disse, come up here, suba até aqui. and I will show you things that are going to happen. E eu lhes mostrarei o que deve acontecer. I want to challenge someone tonight. Eu quero desafiar alguns aqui. Look beyond yourself.
Olhe além de você mesmo. I remember when the disciples had gone into the city of Samaria to buy food and they came back. Eu lembro que quando os discípulos foram à cidade de Samaria And comprar comida e Jesus voltaram. was sitting on the side of Jacob's well. He had been conversing with the Samaritan E woman. lá estava Jesus naquele poço conversando com uma mulher. And the disciples said to Jesus, E os discípulos falaram para "Oh Jesus: Lord, is at this time you're going to restore the kingdom of Israel?" o Senhor agora vai restaurar o reino de Israel. And Jesus said unto him, E Jesus disse para eles: "You know not the hour. You don't even know what you're talking about." você nem sabe o que está He said, falando. I say unto you, Eu digo para você: lift up your eyes. levante os seus olhos. Stop looking at yourself. Pare de olhar para vós mesmos. Stop looking more inside of yourself. Pare de olhar para si mesmo. Brothers and sisters and ladies and gentlemen, Irmãos e irmãs, senhoras e senhores, we are apostolic. nós somos apostólicos. Yes, we have been baptized in Jesus' name. Sim, nós temos batizados, Yes, sido we have batizados em nome received the de Holy Ghost with the evidence of Jesus. Sim, speaking in other tongues. sim, nós recebemos o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Yes, we're living a holy and godly life. Sim, estamos vivendo uma vida santa, But we have to be very careful. mas nós temos que cuidar. Perhaps you do not have to be careful. I have to be careful. Talvez você não precise cuidar, mas eu tenho que I cuidar. have to be careful Eu tenho que cuidar. and not let me get in the way of what God is wanting to do. Eu tenho que cuidar para que eu não deixe eu me meter no caminho do Senhor. Sometimes we have trouble seeing beyond our own desires. Algumas vezes nós temos problemas em ver além dos nossos próprios desejos e vontades. Sometimes, pastors, we have a difficult time looking beyond the local church. Alguns, como pastores, às vezes temos dificuldades de olhar além da But nossa igreja Jesus said, local. lift up your eyes. Jesus disse: levante seus olhos. Look beyond where you're already looking. Olhe além. Look beyond yourself. Olhe além de você Look mesmo. beyond your city. Olhe além da sua Look cidade. beyond your village. Olhe além da sua vila. Because there is a harvest that's waiting. Porque tem uma colheita para ser colhida. He does not want to leave you where you are. Ele não quer deixar você onde você está. God is calling His church to a higher level. Deus está chamando a sua igreja para um nível maior. We need to understand, every one of us. Todos nós precisamos I entender. am not yet where God wants me to be. Eu ainda não estou aonde Deus quer que eu esteja. He does not want to leave us where we are. Ele não quer deixar-nos aonde nós estamos. We can become so comfortable Porque podemos ficar because confortáveis we aí. are creatures of habit. Porque nós nos acostumamos com os hábitos. I can fall into the trap of just staying in my comfort zone. Eu posso cair ali no erro de permanecer na minha zona de conforto. Do you know why we like our comfort zone? Sabe por que nós gostamos da nossa zona de Because conforto? we can predict what will happen in our comfort zone. Porque nós podemos predizer o que vai acontecer na nossa zona de I conforto. can predict what will happen here. Eu posso predizer o que vai acontecer aqui. If I step outside of my comfort zone, Mas se eu sair da minha zona de conforto, I do not know what may happen. eu não sei o que pode May acontecer. I remind us tonight, Eu quero lembrar-nos. we walk by faith and not by sight. Nós caminhamos por pé e não por We vista. walk by faith and not by sight. Nós caminhamos por pé e não por vista. There in the Africa region, Na região da África, we have the African impala, the African antelope. nós temos o antílope africano. He is actually a very amazing animal. É um animal muito interessante. They can run so fast. Ele pode correr muito But the rápido. amazing thing, they can leap so high. Mas o que é interessante mesmo é que ele pode pular bem alto. Statistics show As estatísticas that the mostram African impala que o impala africano, can leap to a height of 3 meters. que o impala africano ele pode pular até 3 metros de altura. Did you get that? Você entendeu isso? He has the capability Ele tem a capacidade of leaping to a height of 3 meters. de pular até 3 metros de altura. But that's not all.
Mas não, isso não é tudo. When the African impala Quando esse animal, o impala africano, is running with all of his strength, está correndo com toda a sua força, he can leap at least 3 meters high, ele pode pular no mínimo 3 metros de altura, but he can also leap 10 meters in distance. mas também 10 metros de distância pulando. I want you to think about that. Pense comigo I'm sobre isso. talking about we have to get out of our comfort zone. Eu estou falando que nós temos que sair da nossa zona de conforto. This is why É por causa disso. the African impala O impala africano, can escape the lion. ele He can escape the lion. pode escapar do He leão. can escape the leopard. Ele pode escapar do He leopardo. can escape also the cheetah Ele pode escapar da chita, because he can leap so high porque ele pode pular alto and he can leap so far. e ele pode pular com uma grande distância. But statistics also show Mas as estatísticas também mostram, that if you build an enclosure se você construir uma cerca only 1 meter high, de 1 metro de altura, you build an enclosure você constrói uma cerca de only this high, dessa altura, and you put the impala inside of the e enclosure, você colocar o impala dentro daquele cercado, the impala will never leap out. o impala nunca vai pular aquela cerca. Do you know why? Sabe por quê? Because the impala Porque o impala will not leap não vai pular, if he cannot see where he will land. ele não pula se ele não consegue ver aonde ele vai pousar. Even though he has the possibility, Mesmo tendo a he has possibilidade, the capability mesmo tendo a of capacidade leaping so high de pular alto and leaping so far. e pular distante, But if you put something in front of his eye mas se você colocar algo na frente dos olhos dele, so that he cannot see que ele não consegue ver where he will land, aonde ele vai pousar, he will stand there. ele vai ficar He will dentro daquele never, cercado. he will never escape. Ele nunca vai escapar. I'm fearful Eu tenho medo that some of us que alguns de nós have allowed fear temos medo, to prevent us temos medo que from nos taking a impede, step of faith, medo que nos impede de tomar um passo de from pé, taking a leap of faith de dar um pulo de pé, to go beyond where we are. para ir além da onde nós estamos. God is calling us Deus está nos chamando to a higher level. para um nível maior. If you walk after the Spirit Se você buscar o and Espírito, not after the e flesh, se você caminhar no Espírito e não na carne, you will always be preparing to go to the next level. você sempre estará preparado para ir para o próximo The nível. choice is yours. A escolha é sua. God is ready. Deus está pronto. Say to your neighbor, God is ready. Diga para o seu vizinho, Deus está pronto. God is ready. Deus está pronto. He wants to take you higher. Ele quer te levar para lugares altos. He wants to take you deeper into the things of His Spirit. Ele quer te levar para lugares mais profundos no Espírito. He wants you to become stronger, Ele quer que você se torne mais forte. not physically, Não fisicamente, but spiritually. mas espiritualmente. He wants to make you more holy. Ele quer fazer você se tornar mais santo. He wants to speak to you, Ele quer falar com and você. He wants you to hear His voice. E Ele quer que você ouça a sua voz. He wants to speak through you, Ele quer falar através de and He você. wants others to hear His voice through you. E Ele quer que os outros ouçam a sua He wants voz to open your eyes através de você, e também quer que você so abra os that you seus can olhos see His vision. para que você veja a visão dele. He wants to show you things to come. Ele quer mostrar as coisas que estão por vir. He wants to manifest Himself in you, Ele quer manifestar a si mesmo and He em wants você. to manifest Himself through you. E Ele quer se manifestar através de He wants você. you to grow. Ele quer que você cresça. He wants you to grow spiritually. Ele quer que você cresça He wants His espiritualmente. church to grow Ele numerically. quer que a sua igreja cresça numericamente. And yes, He wants you to grow materially. E sim, Ele quer que você cresça financeiramente. He wants you to become more effective.
Ele quer que você se torne mais He's calling efetivo. you to the next level. Ele está chamando você para o He próximo wants nível. to open your understanding Ele está abrindo o seu entendimento so that you can understand the Word of God. para que você possa entender a palavra de Deus. He wants to use you to expand His kingdom. Ele quer usar você para expandir o seu reino. Let me turn and speak to the regional missionaries. Deixa eu falar com os missionários brasileiros He aqui. wants to use you to expand His kingdom. Ele quer usar vocês para expandir o seu In reino. Portugal, Em Portugal, in Africa, na África, in Sao Tomé and em São Príncipe, Tomé e Príncipe, in Mozambique, em Moçambique and many other e places. todos os outros He's lugares. calling you to another level. Ele está chamando você para um outro He nível. wants to increase His anointing upon you. Ele quer aumentar a sua unção em você. He wants to give you gifts. Ele quer dar dons em você, para And He você. wants to operate those gifts through you. E Ele quer operar esses dons através de você. I said He wants to give you spiritual gifts. Ele quer te dar dons And He espirituais. wants to operate those gifts through you. E Ele quer operar esses dons espirituais através de você. He is calling you to the next level. Ele está chamando você para o próximo nível. An old preacher once said, Pregador uma vez disse, and from many years ago, muitos anos atrás. his name was A.W. Tozer. O nome dele é A.W. Tozer. Mr. Tozer said this: Ele disse isso. God is looking for those with whom He can do the impossible. Deus está olhando para aqueles que podem fazer o impossível. Let me repeat that. Deixa eu falar de novo. God is looking for those through whom He can do the impossible. Deus está procurando aqueles através dos quais Ele pode fazer He's o not, impossível. He's not calling you to do the impossible. Ele não está chamando você para fazer o He's impossível. just looking for a vessel. Ele somente está procurando um He's vaso. looking for hands. Ele está procurando por He's mãos. looking for feet Ele está procurando who will pés step out by faith que vão dar um passo de and who will pé go to the next level. e vão ir para o próximo nível. God is looking for those Deus está procurando aqueles with whom He can do the impossible. aqueles que Ele pode fazer o impossível. Mr. Tozer went on to say, Essa pessoa, Tozer, disse também: what a pity que tristeza, that we plan only the things that we can do ourselves. que tristeza é que nós planejamos somente aquilo que nós podemos fazer. Pastor, Pastor, God is wanting to do something bigger than you. Deus quer fazer algo que é maior que você. I challenge you in the name of Jesus. Eu te desafio em nome de Jesus. Go home from this conference Quando você sair daqui, and plan big things. plante coisas grandes. Not for your own glory, Não por você mesmo, not for your own reputation, não pela sua própria reputação, not so that someone will clap their hands for you, não porque alguém vai bater palmas, but go back to your city, mas volte para a go sua back to that cidade, local church, volte para a sua and get igreja on your knees in prayer e ore em nome de and Jesus. seek the face of God Busque a face de Deus and plan things that are bigger than you. e planeje coisas que é maior que você. Because if you will plan things bigger than you, Porque se você planejar coisa que é maior que você, God will amaze you Deus vai fazer coisas as He maravilhosas. accomplishes the things that He allows you to plan. E Ele vai para cumprir tudo aquilo que Ele disse que faria. He wants to do something bigger than you. Ele quer fazer algo maior He que wants to do você. something bigger than you. Ele quer fazer algo muito maior do que você mesmo. I'm reminded of a story from Africa. Eu lembro de uma história lá da África. There was an old chief of the village, Tinha um chefe de uma vila. and he was an old man, Ele era um homem bem velho. and he somehow knew that his days were very short. E ele sabia que os seus dias estavam acabando. The old chief had 3 sons. E esse chefe tinha 3 filhos. He called his 3 sons, E ele falou para os seus filhos. and he said, "My sons, E ele disse: meus filhos, the day of my departure is getting near." eu estou quase morrendo. He said, "I must decide Eu tenho que decidir which of you 3
Qual de vocês três I will give my inheritance to? vai receber o meu cajado, a minha herança? Said, okay, my sons, Então, meus filhos, I want you to go to the top of the tall mountain. eu quero que vocês vão até a montanha mais alta. And I want you to spend 3 days on top of the mountain. E eu quero que vocês passem 3 dias lá. And after 3 E days, depois de 3 I dias, want you to return to me. eu quero que vocês desçam. And one by one, E um por um, you will come vocês vão and you vir. will tell me what you saw on top of the mountain. E vocês vão dizer para mim, um por um, o que vocês viram no topo daquela montanha. The 3 sons climbed the mountain. Então os 3 filhos subiram aquela They montanha. went their separate ways. Eles foram por caminhos diferentes. After 3 days, Depois de 3 dias, the first son returned to his father. o primeiro filho voltou. And his father said, E o pai disse: my son, meu filho, you have returned quickly. você voltou Please rapidamente. tell me what you saw on the mountain. Fale para mim o que você viu na montanha. He said, oh, Papa, Ah, papai, I saw so many trees. eu vi muitas árvores. So many trees. Muitas árvores. And he said, Papa, E ele disse: papai, with these trees, com essas árvores there is much wood. tem muita And madeira. with this wood, Com essa madeira I will build many houses in the village. eu vou construir muitas casas na vila. The father said to the son, E o pai disse para aquele filho: well done, my son. muito bem, meu filho, Please go wait there. espere ali. Not long after, the second boy came. Agora veio o segundo filho. The second son came running up. He was tired. He had been running. O segundo filho veio correndo, estava cansado. Yes, my son, what have you seen on the mountain? Meu filho, o que você viu naquela He montanha? said, oh, Papa, Papai, I saw the big rocks on top of the mountain. papai, eu vi as grandes rochas no topo daquela montanha. Strong rocks on top of the mountain. Rochas poderosas e They are imponentes. so big. Elas são tão They are grandiosas, so strong. são poderosas, They are so powerful. fortes. And yes, Sim. and what else did you see? E o que mais você viu, meu filho? Papa, with the rocks on the mountain, Com aquelas rochas que temos nas montanhas, I will go and I will build a large city. eu vou construir uma grande cidade. And I will build buildings so large. E eu vou construir prédios I will gigantescos. build buildings so high. Eu vou construir prédios bem altos. And the father said, E o pai disse: well done, my son, go and wait there. muito bem, meu filho, pode esperar By this ali. time, the third boy is coming. Agora chegou o terceiro filho. The third boy approached his father. E o terceiro filho chegou até o pai. Yes, my son, what have you seen on the mountain? Sim, meu filho, o que você viu na montanha? The third son said, O terceiro filho disse: oh, Papa, ah, papai, when I climbed the mountain so high, quando eu subi até aquela montanha alta, Papa, I climbed to the highest place on the mountain. eu subi no ponto mais alto daquela And montanha. Papa, from that high place on the mountain, E daquele ponto mais alto na he montanha, said, I began to look in the distance. eu comecei a olhar a distância. And I could see the smoke rising from many, many villages. E eu comecei a ver a fumaça sair de muitas vilas, que estavam bem longe. And Papa, E from papai, the high place on the mountain, e lá daquele lugar, I could see the rich bottom land, the Eu- rich land. eu consegui ver a terra rica. And Papa, E papai, from the high place on the mountain, daquele lugar bem I alto, could see so many people. eu consegui ver muitas pessoas. And the Papa said, E o papai disse: well done, my son. muito bem, meu filho, I will give my inheritance to you. eu vou dar o meu reino para você. And the other boys, why? E os outros filhos perguntaram: por quê? And the Papa explained, E o papai oh, explicou: you see, because my third son, ah, porque o meu terceiro filho, he has a vision. ele teve visão, He is seeing so far. ele estava vendo a distância, He will expand my inheritance. ele queria expandir a He herança que eu will vou dar, multiply my riches. ele queria multiplicar a região. And because he has a vision, E porque ele teve uma I visão, will give my inheritance to him. eu vou dar a minha herança a ele. What do you see? O que você vê?
I will not be much longer. Eu estou quase terminando. In the book of 1 Kings chapter 17, No livro de 1 Reis, capítulo 17, beginning in verse number 2. I'm not going to read the verse. começando no versículo número 2. The Bible tells us about the prophet Elijah. A Bíblia fala sobre o profeta Elias. Do you know what the very first verse of chapter 17 says about Elijah? Sabe o que o primeiro versículo do capítulo 7 fala sobre Elias? Let me show you what we do. Deixa eu mostrar para você o que nós fazemos. When we talk about Elijah, Quando nós falamos sobre Elias, we call Elijah, Nós- we call him the prophet. nós chamamos Elias do profeta de fogo. É ou não é? In fact, in Africa, De fato, na África, we have some of those prophets. nós temos alguns desses profetas. And they preach about E eles pregam the fire, sobre o fogo. fire, O fogo. the fire of Oh. the Holy Ghost. O fogo do Espírito Santo. And we say, Elijah, E a gente fala, oh, the prophet of fire. e falamos então sobre Elias, o profeta do fogo. The Bible never calls Elijah a prophet of fire. Mas a Bíblia nunca chama Elias o profeta de fogo. Do you know the introduction of Elijah in the Bible? Sabe qual é a apresentação de Elias na Bíblia? 1 Kings 17 in verse 1. E 1 Reis 17, versículo 1. Elijah the Tishbite. Elias, o Tisbita. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. Who was Tish? O que é Tisbita? O que é Tish? Who was Tish? O que é Tish? Where did he live? Onde que é isso? Which tribe of Israel did he come from? Da que tribo de Israel ele veio? Does anyone know where Tish is? Alguém sabe onde fica Tisbé? That's what the Bible says about Elijah. É isso que a Bíblia fala sobre Elias, Tisbita. He came from somewhere that no one even knew. Ele veio de lugar onde ninguém sabe aonde é. No one even knew his family. Ninguém conheceu a sua família. They did not call him a prophet of fire. Eles não chamaram Elias de profeta de fogo, Elijah the Tishbite. e sim de Elias o Tisbita. I'm very surprised tonight, Pastor Edino, Eu sou surpreso, pastor that Edinho, when I said Elijah the Tishbite, que quando eu falei Elias o Tisbita, I'm surprised that the people did not start clapping their hands. eu fiquei surpreso que o povo não bateu palmas. Elijah the Tishbite. Elias o Tisbita. We never heard of Tish. Nós nunca ouvimos falar sobre We don't know Tisbé. where he came from. Nós não sabemos onde é Tisbé. And do you know why that's important? Sabe por que isso é importante? Because there's some of you in this service É tonight. porque existem pessoas aqui No one really even knows your family name. que ninguém sabe qual é o nome da sua família. I said no one even really knows where you came from. Ninguém sabe de onde você veio. I have good news for you tonight. Mas eu tenho boas novas It para does você. not matter where you came from. Isso não importa. You may have come from 300 kilometers up the Amazon. Talvez você está a 300 quilômetros de distância Your- no meio da Your mata. family may live in a village in the Amazon jungle that no one knows about. Talvez a sua família mora numa vila no meio do Amazonas que It ninguém does not conhece. matter what your name is. Isso não importa. It does not matter where you came from. Isso não importa. Isso não importa. And please listen. Agora escute. If God used Elijah the Tishbite, Se Deus usou Elias o Tisbita, God will use you. Deus vai usar você. God can use you. Deus pode God usar can use você. you. Deus pode usar God você. can use you. Deus pode usar God can você. use you. Deus pode usar você. It's not your name that's important. Não é o seu nome que é It importante. is His name. É o nome. His name. É o nome dele.
if you have been baptized in Jesus' name, Se você foi batizado em nome de you Jesus, should be on your feet era para você estar de em pé. and you should shout, E era para você estar adorando. thank you, Jesus. Era para você estar dizendo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Please be seated. Podem sentar. There was a famine because Elijah, the Tishbite, prophesied there'll be no rain for 3.5 years. E houve uma fome, porque o Elias, o tisbita, disse que não iria chover. Elijah, Elias, the prophet that no one knew, o profeta que ninguém sabia quem era, he prophesied ele it will profetizou. not rain for 3.5 years. Ele profetizou e não vai chover. And you can read it in your own Bible. E você pode ler na sua própria Bíblia God honored the prophecy of Elijah, que Deus honrou a profecia and de it did Elias. not rain for 3 years and 6 months. E não choveu por 3 anos e 6 meses. Because someone did not know, Porque alguém que ninguém conhecia, someone who came from a place no one knows, ou alguém que veio de um lugar desconhecido, God used him mightily. Deus usou esse homem And the poderosamente. same God that used him mightily E o mesmo Deus que usou ele poderosamente will use you mightily. vai usar você de uma maneira poderosa. We're going to the next level. Nós vamos ir para o We're próximo going to the nível. next level. Nós vamos ir para o próximo nível. UPCB, we're going to the next level. E PUB, We're nós going to vamos the ir next para o level. próximo nível. But listen carefully. Mas escute, And with the drought, mas com a there seca was no food. não tinha comida. And the Bible says E a Bíblia diz that the Lord spoke to Elijah que o Senhor falou com and Elias told him to go to this small river. e disse para ir até aquele riacho. And in 1 Kings 17:4, E em 1 Reis 17:4 diz: he said, and God said to Elijah, E Deus disse para Elias: go to the small river. você vai até aquele ribeiro. Listen carefully. Escuta. And God said to E Elijah, Deus disse para Elias: I have commanded the ravens to feed you there. eu ordenei que os corpos lhe sustentem lá. La is in La. Portuguese, it's there. there. Same in French, okay. I have commanded, do you know the crow, do you know the ravens here, the crows? Os corpos, né? What do you call those? Corpos. Okay. You know those here, right? Vocês conhecem, né? Os corpos. Do you know that they are very selfish birds? Você sabia que eles são pássaros egoístas? Do you know that they are birds with a very nasty attitude? Eles são bichos que têm uma atitude muito nojenta. That's why you hear them when they fly over. É por isso que você ouve eles quando eles estão voando. They're always fussing. Eles sempre estão... Eles sempre estão fazendo esse barulho aí. They stop in the tree. Eles estão lá no topo da árvore. Eles estão lá fazendo... They don't have a beautiful song they sing. Eles não têm uma cantoria bonita. Because they have such a mean attitude and spirit. Porque o espírito deles, eles têm uma atitude How errada. are you doing today, Mr. Crow? O que você está fazendo aí, seu corpo? I have to confess. Eu tenho que confessar. I know some people in the church, Eu conheço algumas pessoas na igreja when you go to shake their hand, que quando você vai cumprimentá-los, how are you today? como você tá? Pegou! Como você tá? But they are very selfish birds. Eles são pássaros egoístas. And do you hear what the word of the Lord said? E você viu o que a palavra de Deus disse? Elijah, Elias, I want you to go to that small river. eu quero que você vá até aquele rio. Because I have commanded the crows, the ravens, Porque eu ordenei que os corpos to feed you there. alimentem você lá. Listen very carefully.
Escute, Elijah, if you stay here, Elias, se você ficar aqui, you are on your own. você está por si mesmo. But if you will go there, Mas Elias, se você ir lá, let me just cut it short. If you go to the next level, Elias, se você ir ao próximo nível, I have commanded eu tenho the ordenado most unlikely source que aquela ponte improvável to provide for your every need. venha produzir, venha alimentar But você. Elijah, if you stay here, Mas Elias, se você ficar aqui, the river is going to dry up. o rio vai secar. If you stay here, Se você ficar aqui, your soul will dry up. a sua alma vai If secar. you stay here, Elias, se você there ficar is aqui, no promise não tem of promessa. provision. Não But tem. Elijah, Mas Elias, if you go there, se você ir if lá, you go to the next level, se você ir para aquele lugar, para o próximo nível, and the Bible says, e a Bíblia diz, and the crows, the ravens, é que os corpos they brought him bread, trouxeram pão they brought him meat e trouxeram carne every morning toda and manhã every evening. e toda tarde. Can you imagine Você consegue imaginar the selfish crow? aquele pássaro egoísta? He has bread in his mouth. Ele tinha pão na sua boca, He wants to eat that himself. ele queria comer aquele pão mesmo. He's hungry himself, Ele estava com fome, but he cannot eat it himself mas ele não podia comer, because his creator porque o Criador has told him, tinha dito para you don't ele: eat this yourself. você não pode comer isso. I've got a prophet. Eu tenho um I profeta, have a pastor. eu tenho um pastor, I have a saint of God. eu tenho um filho de Deus. Cadê você? To the next level. Eu vim pregar To sobre the o next próximo level. nível. Eu vim Go pregar to the sobre o next próximo level. nível. Bata suas palmas para louvar o Senhor aí. Cadê você? Cadê você? But it does not stop there. Mas não termina aí. Then the Lord said to Elijah, Aí o Senhor falou para Elias. the word of the Lord came to him saying, A palavra do Senhor veio até Elias dizendo: Elijah, Elias, go to Zarephath. vai até Sarepta. You have to do some geographical studies in the Bible to know where Zarephath was. Você tem que estudar geografia bíblica para saber onde fica Sarepta. Zarephath was outside of Israel. Sarepta ficava fora de Israel. In fact, Zarephath De fato, Sarepta was in the kingdom of Sidon. era no reino de Sidom. You have heard of the king of Sidon. Você ouviu sobre o rei de Sidom? You have certainly heard of the daughter of the king of Sidon. Você ouviu a doutrina do reino de Sidom? Anyone ever heard of Jezebel? Alguém já ouviu falar sobre Jezabel? Jezebel? Anyone ever heard of Alguém Jezebel? já ouviu falar sobre Jezabel? Her father's name was Earthbel. O pai dela tinha o nome de Earthbel. You hear the name Bel? Você ouviu o nome Bel? 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 Bel Bel was a false god. era um deus falso. Jezebel. Jezabel. Zarephath Sarepta was a city of Sidon era uma cidade em Sidom, in a pagan idolatrous kingdom. em um lugar pagão, um reino pagão. Later in the New Testament, Mais tarde no Novo Testamento, there was a woman. tinha uma mulher Jesus also went into Sidon, que Jesus também foi para Sidom. and there was a woman of Sidon E lá tinha uma mulher de Sidom who learned that he was in the house, que ficou sabendo que ele estava na and she casa. came to him, E ela veio até and ele she fell at his feet, e ela ficou diante and dos she seus said, pés. "Oh, son of David, E ela disse: Filho de Davi, have mercy upon my daughter, tenha misericórdia da minha because she filha. is vexed with the devil." E ela está possuída de demônios. And the disciples said, E os discípulos falaram: "Send her away. manda ela embora. Send her away. Manda ela embora. She is a descendant of Jezebel. Ela é uma descendente de Jezabel. Send her
away. Manda ela embora. And then Jesus said something like, Aí Jesus disse: I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. eu não eu ponho enviado para as ovelhas perdidas de Israel. He said, it's not good to take the food from the table and cast it to the dog. Não é bom tirar comida da mesa e jogar aos cachorrinhos. She understood exactly what he meant. Mas ela não entendeu exatamente o que ele quis She dizer. understood he's calling me a dog. Ela entendeu que Jesus estava chamando ela de cachorro. Do you know what she could have done? Sabe o que ela fez? Foi isso que ela fez. No. No. But do you know what she did? Sabe o que ela fez? She said, oh, Master, Ela disse: you're pastor, telling the truth. você está falando a verdade. I am just a dog. Eu somente sou cachorrinho. But even the dogs Mas até mesmo will os eat the cachorros crumbs that fall from the table. se alimentam das migalhas que caem da mesa. And Jesus said, E Jesus disse: oh, woman, mulher, great is thy faith. grande é a sua fé. Be it unto you. Que Deus Even seja as you abençoado, como for, que seja abençoado com você, conforme você pede. And God sent Elijah to Zarephath. E Deus mandou Elias para Sarepta. And he said to his prophet Elijah, E ele disse para o seu profeta Elias: I have commanded a widow woman eu comandei uma viúva to sustain you there. para sustentá-lo lá. Do you hear the word of the Lord? Você está ouvindo a palavra de Deus? Elijah, Elias, it is time to go to the next level. é hora de ir para o próximo nível. Pastor, Pastor, it is time to go to the next level. é hora de ir para o próximo nível. Pastor's wife, Para a it's esposa de time to go pastor, to the next é level. hora de ir para o próximo nível. Sunday school teacher, Para it's professor da time to escola go to the next dominical, level. é hora de ir para o próximo nível. I think if I would have been Elijah, Brother Slade, Se eu tivesse sido Elijah, pastor Slade, I would have been tempted to say, eu provavelmente diria, now, Lord, let's discuss this. eu provavelmente diria, Senhor, vamos conversar um pouquinho. É uma viúva, né? It's true, you sent me to the little river. Sim, tá. Me mandou lá pro ribeiro. It's true, you sent the crows and they fed. Tá. Entendo que o Senhor mandou os corvos lá. Isn't it amazing how quickly we forget the things that God has done for us? Não é interessante que às vezes esquecemos rapidamente o que Deus tem feito? Has God ever worked a miracle for you? If He has, please raise your hand. Deus já operou um milagre na sua vida? Se sim, levanta a mão aí. Look around you. Olhe na sua volta. Look around you. Olhe na sua volta. We serve a miracle working God. Nós servimos um Deus que é poderoso. Now, Lord, I know. Eu sei. I know you took care of me by the river. Eu sei que você cuidou de mim lá atrás, Deus. But Lord, let me remind you, the river is dried up. Mas deixa eu lembrar que o rio secou. And I'm getting hungry now. And E agora eu tô com fome. the crows are not coming anymore. Os corvos não vão voltar mais. You know why the crows stop coming sometimes? Sabe por que os Now, corvos please, param de vir? when I say the crows, I'm talking about the miraculous provision of God. E quando eu falo sobre os corvos, eu estou falando agora sobre os milagres de Deus. Do you know why we find ourselves dissatisfied sometimes in our walk with God? Sabe por que algumas vezes nos encontramos insatisfeitos na nossa Do you caminhada know com why Deus? sometimes we find ourselves dissatisfied in the ministry? Sabe por que algumas vezes nos encontramos insatisfeitos no ministério? It may be Talvez because God has told us already, é porque Deus já nos I want falou. you to go to the next level. Deus nos falou, eu quero que você vá para o próximo nível. But we have become so comfortable beside the small river Mas nós ficamos confortáveis em rios that we do pequenininhos. not want to leave the comfort E zone. nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Now, Lord, I know you took care of me there. Senhor, eu sei que o Senhor me cuidou de mim lá. But now you're sending me there. Agora, o Senhor está me mandando para Sarepta. Look at your neighbor Olha para o seu vizinho aí and tell your neighbor, e diga para ele: God is telling me to go there. Deus está me mandando para ir
para lá. Deus está me mandando ir. Deus está me mandando ir. God is telling me to go there. Deus está me mandando ir para lá. Where is there? Aonde é lá? Do you know what the Bible says about Abraham? Sabe o que Deus fala sobre Abraão? The Bible says that when God called Abraham to go to a place that he would afterward give him as an inheritance. Quando Deus chamou Abraão para ir para uma terra que ele lhe daria por herança, The Bible says in Hebrews chapter 11 and verse 8, a Bíblia diz que em Hebreus 11, versículo 8, and Abraham obeyed, e Abraão obedeceu, and he went out. e ele foi. By faith he obeyed. Pela fé, ele obedeceu. By faith he obeyed. Pela fé, By ele faith he obedeceu. obeyed. Pela fé, ele obedeceu. And he went out. E ele foi. Are you ready? Você está pronto? By faith he obeyed. Pela fé ele And obedeceu. he went out, E ele foi, not knowing where he was going. sem saber para onde estava indo. Read it in your Bible. Lê na sua Bíblia. Sem saber para onde estava indo. And by faith he obeyed. Mas pela fé, And he went ele out. obedeceu. He E departed, Ele saiu, foi, not knowing where he was going. sem saber para onde estava indo. You see, I don't have to know where I'm going. Entenda, eu não preciso saber para onde estou indo. I don't have to know all of the answers. Eu não preciso saber todas as I respostas. do not have to know all of the details. Eu não preciso saber todos os God detalhes. does not require us to know all of the answers. Deus não quer que nós sabemos todas as respostas. God does not require us to be the most intelligent. Ele não quer que nós venhamos ser o mais inteligente. God does not require us to be the most educated. Ele não quer que nós venhamos ser o mais educado. God is looking for someone Deus está procurando alguém who will say, yes, Lord, que quer dizer sim, here Senhor. I am. Aqui estou eu. Send me. Me envia-me a mim. Please stand. Fique em pé comigo. And I think if I would have been Elijah, I would have been tempted to do this. Se eu fosse Elias, talvez eu seria tentado a fazer isto. Now, Lord, let me just speak to you, man. Senhor, deixa eu falar contigo só um pouquinho. You see, that's where we go wrong a lot of times. É isso que acontece às vezes. We want to discuss matters with God. Nós queremos ficar conversando alguns assuntos com Deus. Now, Lord, let me tell you how I really... Deus, deixa eu falar como realmente eu estou me sentindo. You're going to do what? Você quer fazer o que, Deus? You're going to tell God something he doesn't already know? Você quer falar, irmão, você quer falar algo para Deus que Ele já Now, God, sabe? just let me explain. Mas Deus, permita eu explicar. What are you going to explain to God? O que você vai explicar para Deus? What can you tell God that he doesn't already know? O que você pode falar para Deus que Ele não sabe? He knows where you are. Ele sabe onde você He está. knows what you're feeling. Ele sabe os seus sentimentos. He knows the number of the hair on your head. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. But I think I would have been tempted to say, now, Lord, Mas provavelmente eu diria para o Senhor, Senhor, I am your faithful servant, Senhor, eu sou o seu servo fiel. the prophet of the prophet of Tishba. Eu sou o profeta do povo. Não, o profeta de Tisbe. Now, I understand you want to send me there. Eu sei que o Senhor quer me mandar para lá. But Lord, let me remind you, Mas deixa eu lembrar-lhe. don't send me to the widow's house, Não manda para a casa daquela viúva. because there's not much to eat at the widow's house. Porque não tem muito para comer lá na casa daquela viúva, não tem tambaqui. Send me to the king's palace. Manda-me para o reino, lá para o palácio do rei. That's the way we pray sometimes. É assim que falamos com Deus às vezes. That's the way we make carnal prayers sometimes. É assim que fazemos orações carnais. But here in Brazil, Mas aqui no in Brasil, the United Pentecostal Church of na Brazil, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, God is looking for someone Deus está procurando alguém who will say, Lord,
que vão dizer: I Senhor, trust you. eu confio em Ti. I do not understand. Eu não entendo. I do not understand. Eu não entendo. I don't know where I'm going. Eu não sei para But onde I'm estou going to indo. walk by faith. Mas eu vou caminhar I'm por going to fé. believe your word. Eu vou crer na I'm Sua going to follow palavra. the leading of your spirit. Eu vou seguir o And Teu wherever Espírito. you send me, E aonde quer que o Senhor me whatever you mandar, tell me to aonde quer que o Senhor me mandar ir, eu vou. please remain standing. Por favor, fique em pé. You see, Entenda. God could have fed Elijah without Elijah going to the small river. Deus poderia ter alimentado Elias sem Elias ter ido ao riacho, ao ribeiro de Querite. He fed more than 5,000 with 5 small loaves of bread and 2 small fishes. Ele alimentou mais de 5.000 com 5 pães e 2 peixinhos. It wasn't that God could not feed Elijah, Não é que Deus não poderia alimentar Elias, but God needed Elijah to go to the next level. é que Deus queria que Elias fosse para o próximo nível. It's not that God cannot take care of you where you are. Não é que Deus não cuida de você aonde It's você not that está. God cannot send revival where you are. Não é que Deus não pode mandar avivamento para onde But você God está. is wanting to do something bigger than you. Mas Deus está querendo fazer algo maior que você. There are millions of people in this great nation of Brazil. Há milhões de pessoas dessa nação brasileira They're waiting for you que estão esperando to você go to the next level, subir ao próximo nível. because God wants to use you Porque Deus quer usar to você do things you never imagined were possible. para fazer coisas que você não imagina que é possível. When Goliath was threatening Israel, Quando Golias estava ameaçando Israel, God could have killed Goliath like that. Deus poderia matar Golias assim. God could have easily sent lightning from heaven and killed Goliath. Deus poderia ter mandado um raio do céu e matado Golias. It's not the way God works. Mas não é assim que Deus trabalha. Do you know why? Sabe por quê? Because God needed a king in Israel Porque Deus precisava de um rei who Israel would slay the giants against Israel. que teria no currículo que matou gigantes e gigantes de Israel. So God called David a little shepherd boy. Então Deus chamou Davi, um jovenzinho, And David pastor. stepped up to Saul, the first king of Israel. Aí apareceu Saul. Saul was head and shoulders taller than any man. E Saul era mais alto do que qualquer outro And the homem. little shepherd boy David, E agora está ali Davi diante de Saul. I'll go and fight the giant. E Davi diz para ele: eu vou lutar com o gigante. And you know the story. E você conhece a história. God could have taken care of Goliath, Deus poderia matar Golias, but he needed David to go to the next level. mas ele queria que Davi fosse ao próximo nível. You see, God can take care of every problem we have. Sabe que Deus pode cuidar de todos os problemas que temos. God can send revival to the very middle, the darkest area of the Amazon jungle. Deus pode mandar avivamento à área mais terrível, mais sombria do estado de Amazonas. But God needs you to go to the next level. Mas é que Deus quer que você vá para o próximo nível. Because if you will go to the next level, Porque se você ir para esse próximo nível, just as it was with David, olha o que Deus fez com Davi. when David killed Goliath, Quando Davi matou Golias, before that, antes disso, there were no giant killers in Israel. antes de Davi matar Golias, não tinha matadores de gigante em Israel. There were 0 giant killers in Israel before David killed Goliath. Tinha 0 matadores de gigantes em Israel. But after David killed Goliath, Mas depois de Davi matar Golias, read the last chapters of the life of David. olha os últimos capítulos da vida de Davi. And Pastor Francisco, E pastor Francisco, we will read about at least 5 of David's mighty men nós vamos ler pelo menos sobre 5 dos guerreiros poderosos de Davi, who became giant killers. que se tornaram matadores de gigantes.
Because David Porque Davi stepped out by faith. deu passo de pé. David became the first giant killer. Davi se tornou o primeiro matador de But gigantes. David was not the last giant killer. Mas Davi não foi o último matador de gigantes. I feel the Holy Ghost in the room. Eu sinto o Espírito Santo nesse lugar aqui. There are giant killers in this room. Há matadores de gigantes aqui. There are giant killers in this room. Há matadores de gigantes aqui. Eye has not seen, Olhos não têm visto, neither has ear heard ouvidos não têm the ouvido. things that God has prepared As coisas que Deus tem for them preparado who love Him. para aqueles que amam Ele. I hear the Spirit of the Lord tonight. Eu ouço o Espírito do Senhor nesta noite, Come up higher. dizendo: suba até aqui, Come up higher. suba até aqui, Come up higher. suba até aqui, Come up higher. suba até aqui. I'm opening this altar area. Eu estou abrindo esse I altar. don't know, but I think there are some people in this room tonight. Eu creio que existem pessoas aqui You are ready to go to the next level. que estão prontas a subir ao próximo You're ready to nível, lead your family to the next level. que estão prontos a guiar a sua família ao You're ready to próximo lead nível, the local church to the next. que estão prontos a levar a sua família ao próximo nível. You are a giant killer. Você é o matador de gigantes. Go to the next level. Suba ao próximo Go nível. to the next level. Suba ao próximo nível. Suba ao próximo nível. Vem para esse altar, vem para esse altar. Vamos orar em nome de Jesus. Deus está chamando homens e mulheres aqui para se tornarem matadores de gigantes. Deus quer que você suba ao próximo nível. Não importa onde você está, não importa ainda onde você é, Deus quer te levar para um nível de excelência, um nível que você nunca esperou chegar. Deus quer colocar almas na sua frente. É hora de ser poderosamente usado por Ele. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, venha para esse altar. Saia da arquibancada e venha para esse altar. Nós vamos orar em o nome de Jesus. Nós vamos declarar em nome de Jesus. Nós vamos profetizar em nome de Jesus. E Deus vai mandar um grande derramamento do seu Espírito sobre esse lugar. Você que está desencorajado, você que está triste, você que está angustiado, vai sair daqui cheio do poder de Deus. Levante as suas mãos aí em nome de Jesus. Os músicos estão prontos para cantar. E nós vamos orar em nome de Jesus. Eu vou declarar a palavra de pé sobre você. E quando eu vou gritar aleluia, tudo aquilo que o pregador pregou vai vir sobre a sua vida. E você vai tomar posse disso. Em nome de Jesus. Quantos estão prontos? Pai, pela autoridade da palavra de Deus, pelo poder que está no nome de Jesus, venha derramar sobre cada um que está nesse ambiente a palavra que foi pregada. Tudo que foi pregado nesta noite, que nós venhamos tomar posse, em nome de Jesus. Aleluia! 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 No 3, você vai dar um brado de aleluia. 1,